Justamente porque ela tem uma ação antioxidante, ela é riquíssima em proantocianidinas, ela tem muitos flavonoides, ela não vai ter uma ação somente antioxidante em tudo isso daqui. Ela vai ter uma ação também conhecida como tônica. Então, o ginkgo biloba, né, o menino é um tônico, como é que eles escrevem aqui? Um tônico dos vasos sanguíneos. Olha só que interessante. E aí, essa tonicidade dos vasos sanguíneos, eu tô falando exatamente de artérias, de veias. Então, é uma planta que vai conseguir levar oxigênio em regiões mais difíceis. E aí, quando a gente fala de regiões mais difíceis, a gente pode estar falando de extremidades, como por exemplo, para quem tem pés gelados, mãos geladas, sabe quando o pé fica ou muito branco ou ele chega a ficar roxo de dificuldade de retorno venoso, de dificuldade de circulação sanguínea? É para esse tipo de gente, é para quem sofre com isso. Se eu, por exemplo, fico muito tempo com o pé baixado, quando vou fazer a unha, nossa senhora, quando eu vou fazer a unha, eu olho assim, o pé tá roxo. O que que é isso? Significa que o sangue ele desce, mas quando ele chega na extremidade, ele não consegue voltar, ele não consegue retornar. Então isso é uma dificuldade de retorno venoso. E aí o que que o ginkgo biloba vai fazer? Ele vai dilatar as artérias que mandam o sangue e ele vai trazer uma compressão, uma vasoconstrição nas veias que fazem voltar. E aí a gente tem uma estimulação maior da circulação sanguínea. Pensem o seguinte, quando a gente usa, não sei se vocês já usaram, mas aquelas meias de compressão, é exatamente para ajudar nesse retorno venoso. E a meia de compressão, ela aperta, né? Ela deixa tudo ali mais firme e ela ajuda na circulação. Tá, mas não seria, né, se a gente pensar nisso, tá comprimindo? Mas é justamente por isso, porque comprimindo, eu tô fazendo uma vasoconstrição, né? E isso ajuda nesse retorno venoso. Então faz o sangue voltar mais rápido, certo? Então ele é entregue com mais facilidade, com um alargamento, né? Uma dilatação das artérias e uma compressão das veias. Então é esse movimento que o ginkgo biloba também faz. E aí por isso a gente vê, por exemplo, uma melhora, né, excelente para quem tem varizes, varicoses, então tudo que envolve isso. Mas além de extremidades, varizes e varicoses, existem regiões do nosso corpo que o sangue não circula tão bem assim. Por exemplo, nos olhos. Nós temos até mesmo uma questão de pressão no olho, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Quem tem problema de olho, algum problema ocular, geralmente quando vai no oftalmo, ele verifica essa pressão do olho. E o olho também tem dificuldade nessa oxigenação. E por isso que essa é uma planta também indicada para a saúde dos olhos. Mas além dos olhos, o nosso cérebro. Então, o que que acontece? Existem poucas plantas, assim, falando em termos gerais, né? Poucas plantas que conseguem fazer com que vá os princípios ativos para o cérebro. Porque para isso acontecer, precisa atravessar uma barreira, que a gente chama de barreira hematoencefálica. E precisa atravessar essa barreira hematoencefálica para ter o efeito no nosso cérebro. Ou, né, claro que uma cascata hormonal. No nosso caso aqui do ginkgo biloba, ele consegue fazer isso. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai fazer com que microvasos sanguíneos, aqueles mais pequenininhos, eles joguem mais sangue. Circulando mais sangue nesses microvasos sanguíneos, ele vai conseguir oxigenar melhor o cérebro. Consequentemente, essas regiões como os olhos, como as extremidades do nosso corpo, pé, mão, quem tem problema de varizes, varicoses, é esse o mecanismo de ação do ginkgo biloba. Ele faz com que as artérias se alarguem, se dilatam, entreguem mais sangue e aí automaticamente os vasos, microvasos sanguíneos, eles vão levar esse sangue até nas regiões mais pequenininhas. Isso é excelente também para quem tem problema de esteatose hepática. Alguém aqui sofre com esteatose, quem tem gordura no fígado ou qualquer outro problema de fígado, geralmente isso acontece também. Nas extremidades do fígado, o sangue não chega muito bem, o oxigênio não chega. Então a gente precisa regenerar, né? Reparar esse fígado. Então também é utilizada para isso.